Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Vocês estão preparados? Amém? Hoje Deus nos deu uma palavra poderosa. Então a minha oração é para que você abra o teu coração, amém? Para receber tudo aquilo que Deus quer falar com a igreja. Então nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens chamada Pneuma. Que nós estamos mergulhados, cara, literalmente, em conhecer mais do Espírito Santo. Você quer conhecer mais do Espírito Santo? Amém? Eu profetizo que você vai sair dessa série com muito mais intimidade. Amém? Alguns estão recebendo, alguns estão entendendo aquilo que o Senhor já está fazendo no nosso meio. Eu estou dizendo, cara, que se você abrir o teu coração, você vai subir um degrau de intimidade com Deus. Amém? Talvez você já tem, como a Andréia falou, 29 anos de evangelho, 30, 40, eu não sei quantos anos você tem de evangelho, mas eu creio num Deus que pode fazer nova todas as coisas. Amém? Eu creio num Deus que pode te dar experiências que você nunca teve. Talvez você já participou de moveres extraordinários, mas eu acredito que nesse tempo Deus quer derramar algo novo sobre nós. Amém? Então abra a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Hoje nós vamos ler bastante Bíblia. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Hoje o Senhor inspirou meu coração de uma maneira muito poderosa. Então, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, diga Éfeso. Não, fala Éfeso. Isso é muito importante para aquilo que nós vamos ministrar hoje, amém? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Aqui a Bíblia está falando de Jesus, amém? Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixastes desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato que abandonastes o teu primeiro amor. Eu vou repetir esse versículo 4. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. Amém? Até aqui, estende suas mãos para cá, me abençoa. Libera palavras do céu sobre a minha vida. Amém? Ore por mim. Amém, Jesus. Sim, Deus. Que eu diminua, que o Senhor cresça, Jesus. Nos use, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Receba, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá? Então olha só, a Bíblia está dizendo aqui, em Apocalipse 2, a gente lê tantas cartas que a Bíblia mostra, principalmente no Novo Testamento. Você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo cartas para várias igrejas. Amém? Você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo uma carta para a igreja de Corinto. 1 Coríntios, 2 Coríntios é uma carta diretiva para a igreja. Você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Tessalônica. Você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo para várias igrejas no Novo Testamento. Esse cara que teve um encontro com o Espírito Santo, esse cara que antes era perseguidor da igreja, depois que tem um encontro com esse Espírito, é aquele que antes escrevia sobre morte, antes escrevia sobre ódio, mas com um contato com esse Espírito, é aquele que agora escreve sobre o amor. O Espírito Santo é aquele que é capaz de mudar todas as pessoas.
O Espírito Santo é aquele capaz de tirar o que é de ruim dentro de nós e começar a colocar coisas boas. Se você é um homem ou uma mulher boa, entenda algo: é porque o Espírito Santo habita dentro de você. Se não é o Espírito Santo, nós somos ruins. Se não é o Espírito Santo dentro de nós, a gente deseja o mal. É o ser corrompido, é o ser caído, é aquele homem, é aquela mulher que foi originado no Éden após a queda de Adão e Eva. Então, sem o Espírito de Deus, nós não somos bons. Então você pode dar um glória a Deus porque o Espírito Santo habita dentro de você. Amém? Você pode glorificar o Senhor por isso, sim ou não? Amém? E a gente vai ver o apóstolo Paulo escrevendo várias cartas. Só que quando chega em Apocalipse, a revelação, o livro da revelação, onde Deus envia um discípulo chamado João para a ilha de Patmos, e o Senhor se revela a João, um homem comum como eu e você. Se Deus se revelou a João, deixa eu te falar, se você abrir o teu coração, se você buscar o Senhor, Deus vai se revelar a você. Amém? Deus não mudou, Deus ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, será o mesmo por toda a eternidade. E o Senhor se revela a João de uma forma tão poderosa, que o próprio Jesus fala assim: João, escreve. Escreve porque eu quero que eu vou enviar cartas a igrejas. E o próprio Jesus usa as mãos de João para poder escrever as cartas para as igrejas. Você vai ver 7 igrejas que o Senhor escreve. O Senhor vai escrever para a igreja de Éfeso, o Senhor vai escrever para a igreja de Esmirna, o Senhor vai escrever para a igreja de Pérgamo, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Sardes, e para a igreja de Filadélfia, e por último para a igreja de Laodiceia. E Jesus é aquele que enviou uma carta para a igreja de Éfeso. Pensa isso. Pensa o próprio Cristo enviando uma carta para a igreja. Pensa se a gente recebesse uma carta onde o remetente estivesse escrito lá Jesus Cristo, e o destinatário estivesse lá Real Amor, e eu pegasse um papel aqui e começasse a ler esta carta. Assim diz o Senhor. Pensa essa igreja agora recebendo essa carta, não de um homem comum, não do apóstolo Paulo, mas do próprio Cristo. E a gente vê Jesus elogiando a igreja de Éfeso. A gente vê Jesus falando assim: olha, eu conheço as tuas obras. E essa carta não é uma carta que foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Essa é uma carta para os dias de hoje. Vocês estão aqui? Amém? É uma carta para nós. É uma carta para Real Amor. E aí Jesus fala assim: eu conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança. Olha, igreja de Éfeso, eu conheço vocês. Eu vejo que vocês não são daqueles que desistem. Vocês são aqueles que perseveram. Vocês são aqueles que não toleram pessoas más. Vocês são aqueles que zelam pela palavra. E aí Jesus começa a elogiar. Jesus fala assim: ó, vocês têm perseverado e suportado sofrimentos de todas as espécies, mas vocês não deixam de perseverar. Vocês continuam, independente da tribulação, independente das situações. Igreja, vocês continuam. Jesus está elogiando essa igreja. Só que chega um momento que Jesus fala assim: entretanto. Diga, entretanto. Aí após Jesus elogiar, após Jesus destacar aquilo que a igreja de Éfeso era, Jesus fala assim: ó, entretanto, tenho contra ti
Aí Jesus abre uma lacuna. Espera aí. Até então Jesus estava elogiando. Só que agora o que Jesus está vendo? Que nós precisamos abrir os nossos olhos. Aí Jesus fala assim: entretanto, eu tenho contra ti, que vocês são uma igreja top, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Meu Deus do céu. Eu sinto o temor de Deus aqui nessa noite. Entretanto, eu tenho contra ti o fato de vocês terem abandonado o primeiro amor. Aqui é em torno de 90 depois de Cristo, quando João escreve Apocalipse. Os discípulos já tinham todos morridos. Todos tinham sido martirizados, menos João. E se a gente voltar um pouco no tempo, você vai ver que em torno do ano de 68 a 70 da era cristã, depois de Cristo, você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo para essa igreja. Qual era a igreja? Qual é a igreja? Éfeso. Por isso que na tua Bíblia tem um livro chamado Efésios. Porque era a igreja, era a carta do apóstolo Paulo para aquela igreja. Efésios é a carta mais eclesiológica da Bíblia. Pastor, como assim? Se você quer conhecer sobre igreja, eclésia, que significa igreja, você vai ler Efésios e você vai ver uma carta que, se você mergulhar nela, você vai entender de fato o que é ser igreja. E era uma igreja totalmente dependente do Espírito Santo. Quando Paulo escreve para a igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo, ele, na sua terceira viagem missionária, ele chega até Éfeso. E durante 3 anos, o apóstolo Paulo fica naquela cidade. E a Bíblia fala que todos os dias o apóstolo Paulo pregava naquela cidade. Só que antes da gente mergulhar aqui, para a gente entender o mover do Espírito Santo nessa cidade, a gente precisa entender algumas coisas. Éfeso não era qualquer cidade. Era uma das cidades mais potentes do tempo histórico e bíblico. Éfeso era uma cidade onde existia um dos portos mais extraordinários deste tempo. Era uma região onde o comércio era que mandava. Éfeso era conhecida porque lá nesta cidade tinha uma das, considerado um monumento, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana. Um templo extraordinário, gigantesco, onde pessoas do mundo inteiro viajavam para poder estar ali naquela cidade. Éfeso era uma cidade onde a arte e a cultura era muito desenvolvida. Para vocês terem uma ideia, no tempo bíblico, no tempo depois que Jesus ressuscitou, em Éfeso tinha um anfiteatro para mais de 25 mil pessoas. Pensa isso. Pensa essa cidade há 2000 e tantos anos atrás. Então não era qualquer cidade. Éfeso era uma cidade gigantesca, em torno, nesse tempo aqui bíblico, em torno de 350 mil pessoas morava em Éfeso. E o apóstolo Paulo decide ficar ali naquela cidade durante 3 anos. É nessa cidade que o apóstolo Paulo, ele inaugura a escola de Tirano. Que quando Paulo chega em Éfeso, a Bíblia fala que ele começa a pregar na sinagoga, todos os dias.
Paulo inaugura um culto dele todos os dias na sinagoga. Só que a Bíblia fala que depois de 3 meses, depois leiam Atos capítulo 19, que está relatado tudo aquilo que eu estou dizendo aqui. Depois de 3 meses do apóstolo Paulo pregando todos os dias na sinagoga, a Bíblia diz que algumas pessoas que assistiam aquele culto, a Bíblia fala que o coração deles começara a endurecer. E eles já não aceitavam mais a pregação do apóstolo. Sabe o que o apóstolo faz? O apóstolo fala assim: eu não vou perder tempo com vocês. Eu não prego mais aqui. E aí ele inaugura a escola de Tirano. Que a Bíblia fala que todos os dias o apóstolo Paulo, ele ensinava as escrituras para as pessoas. Historiadores dizem que essa aula do apóstolo Paulo, todos os dias, era em torno de 7 horas de aula. Todos os dias na escola de Tirano, pessoas iam para lá para poder aprender da palavra de Deus durante 7 horas. E quando o culto acaba 21 horas, 21h10, a gente acha que demorou. Essas pessoas, elas tinham sede da palavra de Deus. É por isso que em Atos capítulo 20, um culto do apóstolo Paulo, ele está pregando. E os cultos do apóstolo Paulo demoravam em torno de 8 a 12 horas. É por isso que lembra do jovem Eutico, que estava na beira da janela, e a Bíblia fala que ele cai, porque ele adormeceu. Lembra dessa história? Atos capítulo 20. Eutico está na janela, o culto está acontecendo, de repente ele cai do 2º andar, porque ele dormiu. O apóstolo Paulo vai até aquele menino, e a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo chega e põe as mãos sobre ele, Eutico ressuscita. E eu poderia falar horas e horas sobre Eutico, principalmente nesta geração que nós estamos, uma geração que tem que se distraído. Eu não sei o que Eutico estava enxergando do lado de fora, o fato é que ele estava numa janela. E quantos de nós, ao invés de termos um foco, nós estamos olhando para o lado de fora, se distraindo, ao invés de focar na missão que Deus confiou em nossas mãos. Cuidado para o sono espiritual não alcançar você. Eu falo, todas as pessoas que chegam na igreja e começam a adormecer, começam a ter sono, isso é espiritual. Amém? Talvez você fale assim: ah não, pastor, é porque eu estou cansado. Não, é espiritual. Toma cuidado, luta contra isso. Peça para Deus te renovar. Você pode ter virado noites e noites, e você chegar aqui na igreja com a tua fé e falar: Deus me renova. Eu creio nesse Deus que pode renovar em nome de Jesus. Você está aqui? Amém? E Paulo, ele inaugura a escola de Tirano, e todos os dias ele ensinava a palavra de Deus. Enfim, eu só estou trazendo todo esse contexto para você entender o que era essa cidade de Éfeso. Era uma cidade que o que mandava era a magia, era o ocultismo. Só que de repente chega um homem de Deus nessa cidade. E você vai ver que depois de 3 anos, Paulo pregando todos os dias, Paulo mudou a cultura daquela cidade. Eu não sei se você está entendendo, mas se você abrir o teu coração para aquilo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, cara, Deus vai te levantar para você mudar culturas. Você está aqui em nome de Jesus? Deus não levantou a Real Amor nesse tempo à toa. Deus nos levantou para que haja mudança de cultura. Você está aqui em nome de Jesus? Deus nos levantou para que as pessoas voltem a enxergar que é possível congregar numa comunidade de fé, sem frescura, sem manipulação. Durante 3 anos, Paulo muda a história, lógico, por meio do Espírito Santo na vida dele, amém?
Não era sobre ele. Tanto que ele, em Atos capítulo 19, ele fala assim: eu, o maior dos pecadores. Paulo nunca trouxe para ele a honra. Pelo contrário, ele se enxergava o menor. Ele falava assim: eu, o menor de todos. E aí a gente vê, principalmente em Atos capítulo 19, essa mudança de cultura sendo estabelecida naquela cidade de Éfeso. Ao ponto da Bíblia dizer que aqueles que trabalhavam com magias, com ocultismo, eles reuniram todos os livros de magia e ocultismo e queimava esses livros em praça pública. Porque eles começaram a viver um mover tão sobrenatural do Espírito Santo naquela cidade, que as pessoas que antes mexiam com magia, com ocultismo, começaram a se converter. E houve um mover sobrenatural em Éfeso. E Paulo, depois de 3 anos naquela cidade, ele decide sair porque a missão dele iria continuar. E quando o apóstolo Paulo ele está preso em Roma, ele decide escrever essa carta. Essa carta de Efésios não foi no momento onde Paulo estava numa praia tomando água de coco. Essa carta de Efésios foi escrita quando Paulo estava preso em Roma. E aí, Paulo, ele, no capítulo 1, coloca para mim aí, Efésios capítulo 1, versículo 11. E aqui eu quero começar a pregar. Amém? Ai, meu Deus, já esse horário todo. Nos ajude, Jesus. A Bíblia diz: nele fomos também o quê? Pera aqui. Nele fomos também o quê? Escolhido, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade. Versículo 13. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados, diga selados, com o Espírito Santo da promessa. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo aqui para pessoas da igreja. E hoje o Senhor está querendo nos ensinar. Da mesma forma que aquelas pessoas, quando leram essa carta aqui, foram ensinadas. Primeira coisa que eu quero que você entenda de uma vez por todas: a Bíblia diz que você foi selado pelo Espírito Santo. Amém? Você foi selado. Não tem como tirar esse selo da sua vida. Hoje, quando eu ando na sociedade e as pessoas me olham, pessoas que não me conhecem, e olham a minha mão esquerda, elas veem o quê? Uma aliança. Essa aliança significa o quê? Que eu sou uma pessoa casada. Eu sou uma pessoa comprometida. Eu sou uma pessoa que tenho uma aliança com a Andréia. Então quando as pessoas olham, elas olham assim e falam assim: espera aqui, esse cara aqui não está disponível. Por quê? Porque ele tem uma marca. Ele tem um selo. Um dia nós decidimos fazer uma aliança. É por isso que eu falo para todos os casais. Tem pessoas aqui que eu já falei: compra uma aliança. Coloca a aliança no dedo da tua esposa. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque da mesma forma, cara, que quando as pessoas olham para mim e vê que em mim existe um sinal, no mundo espiritual é assim com você. Existe uma marca. Existe um selo do Espírito sobre você. E uma vez selado, querido, já era.
Uma vez selado, a Bíblia diz que a nossa vida, ela se perdeu. A gente morreu para o mundo. E a gente nasceu para quem? Para Cristo, para aquele que selou a gente. O Espírito Santo te selou. É por isso que tem pessoas que tentam sair da presença de Deus. Tenta sair da igreja, mas não consegue. Por quê? Porque está selado. Nós somos igual aquelas vacas que tem aquelas marcas assim, ó. Selado. Entendeu? Existe um selo de Deus sobre a tua vida. Amém? Eu ia mandar falar, é isso aí, vaca, mas esquece, eu vou falar não. Eu ia mandar chamar os outros de vaca, misericórdia. Mas vamos lá. Então, querido, em nome de Jesus, a Bíblia diz que Satanás, ele está debaixo de quem? Dos nossos pés. Mas é porque eu tenho poder? Não. É porque aquele que me selou, aquele que habita dentro de mim, ele tem poder. É por isso que quando Satanás olha para você, ele tem que ter medo. Amém? Por quê? Porque existe essa marca, existe esse selo. Existe uma teoria que diz que uma vez salvo, sempre salvo. Deixa eu te falar, eu não acredito nisso. Amém? A teologia que eu acredito é que nós precisamos dar manutenção para essa salvação. Amém? O Espírito habita dentro de mim? Sim ou não? Sim, eu preciso da manutenção. É por isso que a Bíblia fala lá, nós vamos ver no capítulo 5, a Bíblia fala assim: não entristeçais o Espírito Santo. Você sabia que com a sua atitude você é capaz de entristecer o Espírito? Meu Deus. Então o que cabe a mim e a você é essa manutenção, é essa valorização de olhar e falar assim: um dia esse selo veio sobre a minha vida, e eu vou valorizar esse selo que Deus colocou em mim. Amém? Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz é selar. Você tem uma marca. Você pode tentar fugir de todo jeito, mas um dia Deus te marcou, querido. Já era. Perdeu o playboy. Vamos para o capítulo 2, versículo 6. Olha só. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vai para o 8 agora. Portanto, pela graça sois o quê? Salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Versículo 9. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Cara, quem é o Espírito Santo na nossa vida? É aquele que nos dá a salvação. E a Bíblia diz que essa salvação, ela é de graça. É por meio da graça. Sabe por quê? Porque nós não podemos comprar isso. E aí a Bíblia está falando que não é pelas obras, para que ninguém se glorie disso. Você está entendendo? Então, querido, você fazer obras não vai atestar a sua salvação. Isso é bom? É. Amém? A nossa vida tem que ser uma vida de obras. As pessoas precisam olhar para mim e para você e falar assim: cara, existe algo na vida dessa pessoa. Olha só o que essa pessoa faz. Mas você precisa entender que se você faz alguma coisa, não é porque você é bom, é porque Ele é bom. É porque Ele te capacita, é porque Ele te dá o dom. Quem te deu o dom foi Deus. Não foi porque você buscou capacitação, não foi porque você estudou, não foi porque você fez um curso. A Bíblia diz que todos os dons quem dá é Ele.
E sabe o que é poderoso? É que a Bíblia diz que Deus, Ele não, uma vez o dom dado, Ele não retira. Lembra de Lúcifer? Lembra de Satanás? Satanás tem dons? Tem. Por quê? Porque uma vez dado, acabou. É por isso que você vê mesmo pessoas longe de Deus, fluindo nos dons. Mesmo pessoas que não acreditam em Deus, fluem nos dons. Você conhece alguém que você olha e fala assim: caramba, essa pessoa tem esse dom e ela nem serve a Deus? Porque o dom é de Deus. Agora, nós podemos pegar tudo aquilo que Deus nos deu, transformar isso para a glória dele, ou o contrário disso. É por isso que a Bíblia fala: quer comais, quer bebais, o quê? Façais o quê? Algumas coisas para a glória de Deus. Façais o quê? Tudo para a glória de Deus. Se eu sou um discípulo de Jesus, se eu sou um membro de um ministério que Deus me colocou, eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus. Se eu vou vir limpar a igreja, eu tenho que vir para a glória de Deus. Se você não está vindo para a glória de Deus, querido, fala comigo, fala assim: pastor, eu não quero limpar a igreja. Porque eu posso te falar uma coisa? Desculpa, a gente não precisa do seu serviço. Agora, se você entende que está aqui, arrumando essas cadeiras, Deus, eu vou arrumar porque um dia vai sentar alguém aqui, vai ser transformado. Senhor, eu vou deixar a igreja cheirosa, porque quando o povo chegar, eu quero que ela tenha uma experiência com Deus. Se não for assim, querido, não venha. A gente não precisa. Você está entendendo? Porque se fosse assim, a gente contrataria uma empresa de limpeza. Mas, e aí? O que é ser igreja? O que é cuidar das coisas de Deus? Você está aqui em nome de Jesus? Mês passado, eu falei com a Daniana. A Daniana: pastor, esse mês é os homens que limpam a igreja. Só que eu falei: não, eu vou sozinho, eu quero limpar a igreja sozinho. E vim. Limpei a igreja sozinho. Eu falei: Deus, obrigado, porque fazia tanto tempo que eu não fazia isso. Mas eu entendo o propósito. Eu entendo por que eu estou aqui, limpando, zelando. O salmista vai dizer assim, o zelo da tua casa me consome. Meu Deus do céu. Você está entendendo o quanto que a gente está distante do propósito? Que muitas vezes a gente reclama, muitas vezes a gente não entende o privilégio que é. Porque a gente está tão limitado nos nossos pensamentos que a gente não enxerga o mundo espiritual. A Bíblia fala uma coisa: desejo que eu esteja todos os dias na tua casa. Amém? Igreja, nós precisamos ter um novo tipo de pensamento. Ai meu Deus, deixa eu correr aqui. Capítulo 3, versículo 14. A Bíblia diz assim, por esse motivo dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio de quem? Do Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo estava falando? O apóstolo Paulo estava falando assim, olha, eu oro para que você entenda que esse Espírito, Ele é aquele que te fortalece todos os dias. Essa palavra âmago do seu ser é interior.
é aquilo que só você sente, é aquilo que só você sabe. O apóstolo está falando assim, ó, eu oro para que esse Espírito te fortaleça. Porque vai chegar um dia, vai chegar um momento que a tua esposa não pode te fortalecer, que teu marido não pode te fortalecer, que teu pastor não pode te fortalecer. Somente o Espírito Santo que te conhece, que vai te fortalecer no seu interior, dentro de você. É por isso que você precisa ser apaixonado pelo Espírito Santo. É por isso que se você não está conversando com o Espírito Santo, dê um passo hoje e fala, Senhor, eu vou restaurar a minha vida de oração. Aqui, a igreja estava começando. A igreja de Éfeso. Esse ensinamento era para aquelas pessoas que estavam começando a igreja. Se passaram alguns anos. E aí a gente leu no início o que o próprio Jesus falou desta igreja. Entretanto, eu tenho contra ti que vocês abandonaram o primeiro amor. Porque aquele que está apaixonado por Jesus, aquele que está apaixonado pelo Espírito Santo, cara, ele se entrega verdadeiramente, ele se joga. Ele acha um absurdo a gente não ter atividade na igreja durante a semana, porque ele está tão apaixonado que ele quer mais, ele quer, sabe, e cara, como eu fiquei feliz, assim, eu não consegui ler todos os, todas as respostas do formulário que eu coloquei lá no grupo da igreja. Eu li alguns. Eu li em torno de 15. E dos 15 que eu li, em torno de 80%, as pessoas colocavam assim, ó, pastor, eu sinto falta de mais atividade na igreja. Eu falei, Jesus, obrigado por esse povo. Obrigado por essa igreja. É uma igreja que está com sede. É uma igreja que quer. Você está entendendo? Amém? E o meu foco, cara, não é estar olhando para aquelas pessoas que não querem. O meu foco é reunir os discípulos que estão com fome, que estão com sede, que querem mais. É por isso que o Paulo, quando vê na sinagoga homens com o coração endurecido, ele para de pregar. E ele inaugura a escola de Tirano. Porque eu vou ficar perdendo tempo com quem não quer? Não. E nós vamos entrar num tempo, real amor, de muita intensidade, para aqueles que querem. Amém? Aqueles que não querem, está tudo bem. Se você quiser continuar vindo somente no domingo, está tudo bem. Amém? Mas eu estou orando, falando assim, Deus, para onde o Senhor quer nos levar? No início dessa série, não sei se vocês lembram, a palavra que Deus nos deu, de quando Pedro, Tiago, subiram com Jesus no monte da transfiguração. E Jesus falou assim, ó, vai montar tenda não, filho. Bora. Nós temos muitas coisas para fazer. Tá cômodo. Montar tenda é cômodo. Viver com aquela glória ali era cômodo. E chegou um tempo, cara, de nós vivermos algo novo da parte de Deus. Amém? Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Capítulo 4, versículo 2. Falei para vocês que a gente ia ler muita Bíblia hoje. Do 2 ao 4. Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do
Espírito, no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Da mesma forma que a esperança para a qual foste chamadas é uma só. O que o apóstolo Paulo está ensinando? Que Deus está nos chamando para um tempo de unidade. Amém? Para um tempo de vivermos o real amor. O real amor não cabe divisão. O real amor não cabe falta de perdão. O real amor não cabe virar a cara para o irmão. É por isso que a Bíblia fala que nós temos que suportar uns aos outros em, diga, amor. Eu já falei isso aqui milhares de vezes, vou continuar falando. Suportar uns aos outros em amor, aqui não é no conceito que a gente tem hoje em dia. Eu suporto a Priscila. Não. Suportar uns aos outros em amor é de suporte mesmo. É de você pegar aquela pessoa que quando passa perto de você, você chega tosse. Aí Deus está falando assim, eu quero que vocês vivam uma unidade. E você vai ter que pegar essa pessoa e sustentá-la. Primeira coisa, sustentar em oração. Porque se você começar a orar, presta atenção, posso te dar uma dica? Já viu aquelas pessoas que você passa e seu tosse? Experimente orar por essa pessoa. Mas não é macumba gospel não, tá? Senhor, mata, queima. Não, isso é macumba gospel. Se você der esse passo de orar por essa pessoa, que quando você passa tosse algo dentro de você, você vai ver que Deus vai mudar você. Então não peça para Deus mudar o outro, peça para Deus mudar você. Por isso que a Bíblia fala, não tire primeiro a trava do teu olho. Entendeu? É Jesus falando. Antes de você olhar o outro, olha para você, tira a primeira trava do teu olho. Então, esse tempo que o Espírito Santo está trazendo sobre a igreja, é um tempo de unidade, cara. É um tempo de você entender que há um só corpo, um só Espírito. É por isso que a Bíblia fala, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ela foi gloriosa, por quê? Porque a Bíblia fala que eles tinham um só coração, eles tinham um só Espírito. Era uma igreja guiada totalmente pelo Espírito Santo. E se você é guiado pelo Espírito Santo, não tem como ter divisão. O Espírito Santo vai trazer unidade. Agora outras coisas é que traz divisão, não o Espírito Santo. Você está aqui? E deixa eu te falar, cara, querido, eu tenho buscado o Senhor, sabe, para o Senhor nos dar esse direcionamento. E a minha oração é para que você se conecte. Primeira coisa, ora. Fala, Deus, fala comigo. Senhor, o pastor está trazendo tantas palavras esses tempos agora. Fala comigo, Deus. Primeira coisa que eu quero que você faça é isso. Porque se eu estou aqui no altar, cara, eu sei o Espírito que está nos direcionando. O Espírito que está nos levando para uma unidade poderosa. Que as pessoas vão olhar para nós e falar assim, cara, eu quero fazer parte disso. Eu quero viver o que esse povo vive. Um só corpo, um só Espírito. E há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Amém? O versículo da minha vida, antes do versículo da minha vida, coloca para mim o versículo 29.
Uma pessoa cheia do Espírito Santo, olha só, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação. Mas somente a que seja o quê? Útil para o quê? Edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados. Lembra do selo? Para o dia da redenção. A gente tem falado muita merda. Desculpa a palavra. A gente tem permitido sair da nossa boca muitas coisas terríveis. Principalmente quando a gente não domina a nossa carne. Real Amor, estão aqui ainda? Amém? Principalmente quando você não domina a sua carne. Aí, filho, só sai desgraça. Quem é casado aqui, levanta a mão. Quando a gente está brigando, não sai muita coisa boa. É ou não é? E palavras doem mais, muitas vezes, do que um tapa na cara. Você já viu quanto que nós somos burros? Me perdoe, talvez você não seja. Mas esses dias eu estava pensando, eu estava refletindo com um companheiro de reino, e a gente estava falando sobre isso, sabe? Por que a gente perde tempo enfraquecendo uma pessoa que Deus colocou do nosso lado para combater uma guerra? Você já parou para pensar nisso? O que leva a gente a querer enfraquecer a pessoa que Deus colocou do nosso lado? Por meio de palavras, por meio de atitudes. Sendo que teria que ser o contrário. Não saia da sua boca palavras torpes. Nenhuma palavra que causa destruição. Se a gente for verdadeiramente, Júlio, cheio do Espírito Santo, a gente vai chegar nesse nível. Amém, Real Amor? Eu estou falando porque eu quero chegar nesse nível. Estou longe de estar nesse nível. Tem hora que a carne grita, tem hora que a gente não consegue dominar. Mas e aí, a gente vai ficar nisso a vida toda? Ou a gente vai se esforçar para a gente ser totalmente guiado pelo Espírito Santo? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas já teve dia de eu quebrar o pau com a Andréia, na hora que eu ia falar um negócio, o Espírito Santo falar: para. E aí você dá passos para trás. Como é bom! Como é bom ouvir o Senhor. Como é bom a gente muitas vezes destruir o nosso ego em prol da voz que a gente está ouvindo. Deixa eu te falar, vale a pena ouvir o Senhor, amém? Vale a pena obedecer. Vale a pena. Vale a pena muitas vezes passar por uma pessoa burra. Se é o Senhor que está direcionando, vale a pena. As pessoas olharem e falar assim: esse cara vale a pena. Então não saia da sua boca nenhuma palavra que gere destruição, mas somente aquela que seja útil para edificação. E aí deixa eu te falar, querido, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fala besteira. Se a gente ainda está falando muita besteira, é porque a gente precisa ter mais esse encontro. Amém? E o versículo da minha vida: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Infelizmente, eu falo infelizmente, porque hoje, graças a Deus, eu não me vejo como antigamente. Que eu já bebi muito.
E uma pessoa, quando ela está fora, quando ela está bêbada, ela fica fora de si. Ela faz coisas que, como diz o outro, até o diabo duvida. É por isso que a Bíblia está falando assim: não vos embriagueis com vinho. Ou seja, não perca o direcionamento. Não perca a sua consciência em Deus. Porque uma pessoa embriagada, ela não tem consciência nenhuma. Pelo contrário, só faz besteira. Só faz besteira. Agora, uma pessoa cheia do Espírito Santo, não. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem uma consciência que não é dela, é uma consciência dos céus. Talvez você está aqui hoje, e eu sinto o Senhor falando com uma pessoa aqui. Você tem colocado toda a sua frustração, todos os teus problemas na bebida. Se você tiver coragem, me procura hoje. Eu quero orar por você. Deus vai te tirar disso. Você não precisa disso para poder ficar bem. Você não precisa. Deus te ama tanto, que hoje Ele quer te dar uma experiência que você nunca teve. Amém? Se você tiver coragem, você me procura. E para a gente orar, a gente vê uma igreja poderosa, cara. Uma igreja que mudou. Presta atenção. Deixa somente a galera que vai ministrar aqui, o louvor, se movimentar. A gente vê uma igreja que foi poderosa em Deus para mudar cultura, para mudar uma cidade. Você vê uma igreja totalmente dependente do Espírito Santo. Você vai ver que quando Paulo chega em Éfeso para poder implantar a igreja, ele reúne algumas pessoas e ele pergunta para essas pessoas: vocês já foram batizados? Aí eles falam assim: nós já fomos batizados no batismo de João, que é o batismo para arrependimento. Aí a Bíblia diz que Paulo impõe as mãos sobre essas pessoas. E todas aquelas pessoas que Paulo impunha as mãos, elas iam sendo batizadas com o Espírito Santo. É por isso que você vai ver um dos versículos que as mulheres ficam revoltadas. Quando a Bíblia fala assim, ó: não permita que a mulher fale. Não permita que a mulher abra a boca. Não permita que a mulher exerça autoridade na igreja. Mas esse texto, ele é um texto específico para um tempo, para uma época. Como eu falei, nesse tempo aqui, tinha o templo da deusa Diana, que os cultos para essa deusa era cultos baseados na promiscuidade. Eram mulheres que eram prostitutas, que ficavam ali ao redor do templo, e elas iam para dentro do templo fazer sexo no altar, em adoração a essa deusa. E essas mulheres, elas tinham características. Elas usavam tranças grandes. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar assim: não permita que as mulheres que usam tranças falem. Essas mulheres eram as ninfas. Por isso que vem esse termo ninfeta. Eram essas prostitutas que faziam o culto em adoração à deusa Diana. Aí sabe o que acontece?
com o mover do Espírito Santo naquela cidade, estas mulheres começam a se converter. Você pode dar um glória a Deus por isso? Essas mulheres começam a ter experiências com o Espírito Santo. Aí para esse tempo, para essa igreja, o apóstolo Paulo dá esse direcionamento. Estas mulheres, elas não podem falar. Você está entendendo? Em nome de Jesus. É por isso que eu sempre falo para vocês, quando vocês forem ler um texto, não leiam um versículo isolado. Leiam o antitexto, leiam o pós-texto. Estude sobre a época, estude sobre a história, o porquê foi escrito, para quem foi escrito. Porque aí você vai fugir da heresia. Amém? Então essa igreja, cara, que foi poderosa, que durante 3 anos, discípulos foram sendo levantados, discípulos cheios do Espírito Santo, e eles conseguiram mudar a realidade de uma cidade, de um povo. Só que o tempo passou, e essa igreja poderosa, cara, que Deus levantou, por meio do apóstolo Paulo, é essa igreja que Jesus escreve para ela em Apocalipse. E fala, olha, vocês são top. Vocês fazem muitas coisas boas. Mas vocês perderam o primeiro amor. Então não sei você, mas a minha oração esses dias tem sido, Senhor, eu quero voltar a fazer as coisas que eu fazia. Amém? Talvez você está aqui hoje, você está no primeiro amor, não perca isso, cara. Independente se daqui a 30 anos continue queimando da mesma forma que você está queimando hoje. E talvez você hoje está aqui e fala assim, pastor, eu preciso buscar, eu preciso restaurar o primeiro amor.